Então, mas será que o problema é solar? À Não, noite. Onde você acha que é o problema? no geral, é ganância e poder, né? Mas você assistiu desde o início? Sim. O que você achou? É sério mesmo, vai, fala pra mim. Qual que foi a tua. Desde o início, desde o início, Hum. houve uma grande ganância do homem em ter poder e dinheiro. Com isso, ele foi agrupando a população com Onde religião, você acha que é o problema? política, com condutas indecentes. No geral, é ganância e poder, né? Peraí. O poder, Mas onde você acha que é o o problema? dinheiro, Hum. política, com condutas indecentes. No geral, a história do 11 de setembro, poder, né? Peraí. O poder. Mas você Tenho onde você acha? certeza que tinha bomba naquilo lá, certeza. Parece que me falaram que foi uma holografia aquele avião que entrou no prédio. Como assim, holografia? Tipo, o pessoal põe baleia voando no ar, sabe essas coisas? Através de um vídeo, vamos dizer, holografia. O avião entrando no prédio seria uma holografia. Ah, Quer dizer projeção em laser? É. tá, mas você está misturando um pouco os assuntos ou eu que tô misturando os assuntos? Não, é porque ali no filme fala muito de 11 de setembro, porque é um filme americano predominantemente. Fala muito da política americana e do mundo e tudo mais. E fala muito do 11 de setembro. Sim, mas ele fala primeiro a história de como começou. Quer dizer, ele faz, Sim, né? E da história você percebe as associações que foram feitas. Por exemplo, se você for estudar lá o Alienígenas do Passado, né? Como que começou? Começou com uma série de teorias. Por exemplo, lá no Planalto de Gizé, as primeiras associações que se fazem foi com a constelação de Órion. Daí Sirius, aí criou-se toda uma uma teoria de que nós ou que os seres vieram de Órion, não sei o que, papapá, papapá. O que não é uma verdade, porque assim, se você for de fato analisar, também tem no canal um vídeo sobre as pirâmides. E sobre isso, ela está falando que no Planalto de Gizé existiam no mínimo a quarta pirâmide registrada, né? O que quebra a teoria. E aí, se você for pesquisar, de fato você vai ver que é uma associação que fizeram para dar razão, mas que não é verdade, tá? quanto aos signos, qual é o significado? Ah, existe o zodíaco, são 12, né? É Quando fato. vocês verem que a máquina tá soltando água, dá uma Coloca, olhada a hora que tiver casa cheia. Bianca, põe no mudo, por favor. Desculpa, Que é isso? desculpa. Obrigado. Existe uma linha também de que eu vou gerar algumas confusões em vocês, tá? Porque o nosso sistema é baseado no 13, não é baseado no 12. Então não existem 12 signos, existem 13. E assim como o nosso sistema aqui, existiam 13 planetas. Por isso que existem 13 sefirós na Cabala. O Sol, ele é o regente nosso. E é fato. Eu não acredito
Não acredito. Naquele signo assim, ó. Hoje. Não, vamos supor, você acordou 7 horas da manhã. Você liga a televisão ou o rádio. Olha, hoje você vai ganhar dinheiro, vai chover, vai fazer sol. Eu não acredito nisso, tá? Seguiram do dia, né? Não tem nada a Eu ver. não, eu tenho uma dificuldade bastante grande em acreditar e aceitar esse tipo de condução. Mas eu reconheço que existe por frequência uma, uma interferência no momento da concepção. Por quê? Boa noite, Eliel. Como que você está? Tudo bem? Que bom que você não caiu de paraquedas. Você tem duas opções de participar. Uma é da forma que você está fazendo. E tá tudo certo. Se você quiser interagir por aqui, tá tudo certo. A outra forma é você passar um e-mail, desculpa, você pegar o WhatsApp do Ágora, que é o 11 93440 9640, e encaminhar teu e-mail. Se você encaminhar teu e-mail, eu adiciono no Google Meeting, e aí você interage com todo mundo. Aí é decisão sua, tá bom? Aí você fala assim, por que você não cria uma sala aqui? Porque antes nós fazíamos, entrava muita gente para falar um monte de bobagem, para, enfim. Então a decisão que nós tomamos foi fazer dessa forma, tá? Portanto, só quero relembrar o conceito da terça-feira. No momento da concepção, o que está acontecendo? Você lembra, Mareli? É uma união de Uh-uh. vibrações. Terça-feira do módulo 1. Satisfação e prazer, ô Marcos? Isso, para um pouquinho. Para aí. Antes da satisfação e prazer, o que existe? Veja, o que norteia? Desejo. Perfeito. O que norteia a criação? Quais são as premissas? Você sabe o que é uma condição sine qua non? São condições mínimas, básicas, essenciais para que algo aconteça. Então, assim, para que haja concepção, Desejo. precisa existir desejo, que é o que a Bianca comentou. O desejo gera o quê? O desejo vem da onde? Qual é a origem do desejo? O Do que que, o sentir. que, que vem primeiro? O que vem... A carência? Calma. O que vem primeiro? O pensamento ou o desejo? Pensamento. Por quê? Porque você vê, manda mensagem para o cérebro e desenvolve o desejo. Não é isso? Você cria uma imagem, boa noite a todos. Você cria uma imagem no cérebro? Você cria ou essa imagem já é pré-existente? Tá no consciente coletivo, né? No Consciente coletivo o que é consciente coletivo? é a piscina de bolinha. Isso. Ah, que linda. Perfeito. É isso mesmo, Bianca. O consciente coletivo nada mais é do que todas as formas de pensamento que estão disponíveis no éter, que são atraídas por iguais, por frequências iguais. Quando essas frequências se atraem, elas montam o quê? Montam o quê? Uma imagem. Montam o quê? Movimento? Vamos lá. Você tem um monte
imagens aqui espalhadas, tá? Imagina num carro. Imagina um carro. As peças do carro são as formas de pensamento. Quando elas se juntam, formam o quê? Forma o carro. Uma imagem. Forma uma imagem. Só que essa imagem agora tem o quê? Vida. Não, ainda não tem vida. Ela tem o quê? Forma? Ela tem uma forma. Para existir vida, o que é necessário? Tem 4 células para começar a formar o coração. E o cérebro. Mareli, eu tô falando sério, porque você tá levando na brincadeira. Eu vou começar a brincar com você. Não é pra ter vida. Mas ali a hora que fecunda já tem vida, não tem? Não, Mareli, não. Vamos falar sério, vai. Então é assim, ó. As formas do carro estão espalhadas aqui, no éter. Quando essas formas se juntam, faz o carro. Por que existiu o carro? Porque antes de existir o carro, existiu o quê? Uma necessidade. Necessidade. Uma necessidade, existiu uma necessidade. Qual foi a necessidade? Por exemplo, chegar mais rápido do ponto A ao ponto B. Por exemplo, uma necessidade de deslocamento mais rápido. O que não significa que a ideia não era pré-existente. O que significa que a necessidade não existia. Por quê? Porque essas formas de pensamento não se ajuntaram. Na hora que monta o carro é um exemplo bem... O carro ele tem em si a necessidade de cumprir uma função. Como que você pode falar que um carro é importante? Quando existe uma necessidade de utilizar o carro. Senão o carro não faz sentido existir. Tá claro o que eu estou falando? Tá. Nesse momento, dá-se razão à existência do carro. Faz-se uma necessidade. Tá claro? Portanto, no plano, de novo, quando eu falo plano, eu não estou me referindo ao planeta Terra. Estou me referindo ao universo. Qual é a necessidade de existência aqui? Qual é a necessidade de existir aqui? Não, o movimento... De dar sentido ao Criador? Dar razão de existência ao Criador. Para dar existência, ou para dar razão de vida ou de existência ao Criador, o que precisa acontecer? Existir a criação. Não. A união do homem e da mulher. Não. A imagem. A criação reconheceu o Criador? Gabriela, você veio da igreja evangélica, né? Sim, Você tinha medo de diabo? sim. Castigo. Por quê? Porque se eu fizesse, eu tinha medo me ensinaram desde criança que se eu fizesse alguma coisa errada, né, eu não ia pro céu, Para eu aí. ia pro inferno. Então por que existe Deus? Para você ir para onde? Para o céu. Para ir para o céu. Então o que dá razão de existência a Deus? O céu. No nosso caso, a iluminação? Não. Portanto, o que dá razão à vida no momento da concepção? Aí entra o que a Regina falou, o movimento. Por quê? No plano, entenda que o universo ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões.
A razão de existência das formas de pensamento do plano é baseado no 3. Porque tem 3 dimensões. Altura, largura, 3 dimensões. Então, todas as formas que existem no plano estão baseadas em 3 coordenadas, na razão 3. Portanto, no momento da concepção, o que acontece? A imagem ela vai se materializar através de um pensamento? Não. Através de uma necessidade. Qual é a necessidade? Satisfação e prazer é consequência. Vamos pensar na causa. Qual é a causa da sobrevivência? Gerar o filho. Você perpetuar uma espécie. Portanto, qual é a necessidade? Perpetuar a espécie. Para perpetuar a espécie, o que você precisa? Namorar. Você precisa ter satisfação e prazer. Logo, a imagem já é pré-existente dentro de você. O que você faz é ativar o sistema tálamo, hipotálamo, que vai gerar a diferença de potencial, que vai gerar condução elétrica entre as sinapses, que vai gerar uma frequência onde? Na glândula pineal. A glândula pineal gera o quê? Um impulso para o coração. Porque tem as mesmas células de apatita. Nesse momento gera... Estou começando a falar um pouquinho de Fibonacci, tá? Nesse momento, o que acontece? Como que esta frequência chega até a célula? Quem que recebe essa frequência na célula? Complexo de Golgi. O complexo de Golgi. Por isso que ele é todo cheio de ramificações. Para cada ramificação ele vai pegar uma frequência. Ele pega essa frequência e qual que é a função do complexo de Golgi dentro da célula? Ele é um orquestrador das organelas que existem dentro da célula. Nesse momento, o que ele faz? Ô, seu Adilson, o senhor está no hospital operando a esse horário? O senhor está bonito desse jeito. Enfim, então, esta frequência que chega no complexo de Golgi, gerado pelo coração, por isso que o coração pulsa, tum, 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 tum. Ele está gerando frequência, chega na célula. Nesse momento, através do citoplasma, ele gera uma frequência que se transmite até o núcleo. No núcleo, ele polariza o quê? A meiose e ou a mitose. Para quê? Para fazer a duplicação do DNA. E qual é a duplicação que vai surgir disso? Deixa eu mostrar para vocês. Só um minuto, eu mostro para vocês aqui, tá? Marcos, Pois não. a sua imagem em velocidade está mais lenta hoje. São seus olhos. Oh, meu Deus. Tá bom. Eu tô brincando, tá? Deve ser um probleminha de internet, tá bom? Obrigado por você ter alertado. O que acontece? Vocês estão vendo a molécula de DNA? Aqui, ó. Sim. Portanto, uma cadeia de DNA é formada por quantos nucleotídeos? Por quantos? 1, 2, 3, 4.
certo? Vocês estão ouvindo? Todos estão acompanhando? Agora que eu vi o mouse. Aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Talvez aqui seja mais fácil para você ver. Que ela tava. Acho que aqui tá. Aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui? Ó. Guanina, citosina. Tá vendo aqui? Timina, adenina. Tá vendo? Sim. Essa ponte proteica, formadas por 2 nucleotídeos. Tá vendo aqui? Se a gente fosse levar entre 0 e 1, todo mundo sabe do que eu estou falando? O que é 0 e 1? Não sabe? Então, só um Código minuto. binário? Isso. O que é um código binário? A linguagem do computador. O que é o código binário, por favor? É isso aqui, ó, uma sequência de 0 e 1, certo? Aqui, ó. O 0 é 0, o 1 é 1, o 2 é 1, 0, o 3 é 1, 1, o 4 é 1, 0, 0. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Eu tô vendo, mas eu não consigo entender a tabela. Calma, calma. O que é um bit? O que é um bit? O quê? Bit. Byte. O que é um bit? Tá bom? O que é um byte? O que é um byte? Eu não sei. Você falou que era um PIN? O que é um byte? Eu tô tendo um probleminha aqui com... O que é um byte? É uma unidade de medida da área da computação, né? Não, aqui, ó. Velocidade. Ó, um byte tem 8 bits. Aqui. Um byte são 8 bits. Certo? Agora troca aqui para mim, ó. Coloca aqui, ó. Citosina, timina, adenina e guanina. Montou nucleotídeo. Certo? Ó, olha aqui, ó. Então, o que são aquelas pontes de DNA? São as imagens pré-existentes dentro de você, formadas através de um código binário. Então citosina, vamos supor. É que eu tô tendo um probleminha aqui. Peraí que tá entrando toda hora tá entrando uma imagem não muito agradável. Tá entrando essa imagem aí, ó. Ó. Então é assim, ó. Aqui. 1 byte tem... Vamos lá, gente. 1 byte tem... 8 bits. Ó, 8 bits. 1 byte tem 8 bits. 1 bit é uma informação. Certo? Código binário é dois números. Isso, então você tem, ó. 1, 2... Eu tô com um probleminha de... Eu tô com um probleminha aqui no teclado. Só um minuto, por favor. Tô dando um jeito aqui. Então você tem, ó. Vamos supor. Um rosto. Tá vendo esse rosto aqui? Tá vendo o rosto? Sim, sim. Esse rosto aqui é uma imagem, não é? É, sim. Ele precisa desta combinação aqui, binária, para montar o rosto.
Para montar essa combinação binária, o que ele precisa? De uma combinação de nucleotídeos. Qual é a combinação de nucleotídeos? Por exemplo, pode ser timina, adenina, guanina, entendeu? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não estão entendendo? Eu não vou nem falar nada, porque essa parte é a pior para mim. Eu tô. Mas vamos seguir. Tá muito ruim isso aqui hoje. Regina, O que não ficou claro, Regina, para mim tentar ajudar, por favor? É toda vez que entra guanina, citosina, agora misturou com o código binário, agora entortou tudo na minha cabeça. Então, Eu tô peraí. tentando, Marcos, tô me esforçando. Peraí, só um minuto. Pessoal da internet, se ficar alguma dúvida, me fala. Então é assim, ó. Vou aqui. Vocês me dão um minutinho só, por favor. Um minutinho. Por gentileza. Só um segundo. Eu acredito que vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo quando eu mostrar as duas figuras. E aí, estou falando para o pessoal da internet. Precisa fazer isso, porque ele tá com mau contato. Eu estou reiniciando o computador porque está muito difícil de poder mostrar, porque ele está mostrando uma série de telas, então eu estou dando um ajuste aqui. O que é importante você que está assistindo entender? Lembrando que a pergunta inicial foi: como que nasce um ser humano? Ou o que é primeiro? O pensamento ou a ideia? O que vem primeiro? E o que nós estamos mostrando aqui? É que antes do pensamento e antes da ideia já existe uma programação dentro de você que tem por objetivo encaminhá-lo a ter satisfação e prazer. Só que esse satisfação e prazer está baseado no quê? Nas formas de pensamento que já existem em você. Aonde que estão essas formas de pensamento? Na pituitária. A pituitária, ela guarda a fotografia? Não, ela guarda o quê? A frequência. Então, o que é a frequência? A frequência nada mais é do que um conjunto binário de zeros e uns que monta uma imagem. Esse conjunto de 0 e 1 está gravado aonde? No DNA. Através de que forma? Dos nucleotídeos. A pituitária ela só faz a conversão desse código. Ela só faz o quê? Decodifica o código do DNA. A pituitária? Não. A pituitária não decodifica. O que a pituitária faz? O que a pituitária faz? Ela armazena. Ela guarda. Isso. Ela armazena o quê? A frequência. Mas ela armazena a frequência de que forma? Zero e 1. Ela não grava a imagem, a fotografia. Ela não guarda. Ela guarda a sequência binária, que vem passando de gerações em gerações. Por isso que existe as repetições dos atos de geração em geração.
Isso não significa que é uma possessão demoníaca ou que um trabalho que foi feito com teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tatara lá atrás. Tem nada a ver isso daí. É que o que acontece? Na origem foi feita uma combinação genética. Essa combinação genética ela vai se passando de geração em geração. Essa é a falha, ó, do quê? Da sequência de Fibonacci. Eu vou mostrar. O que é muito ruim eu mostrar. Porque na hora que eu mostrar vai gerar uma série de problemas. Como se desenvolve um padrão matemático que tenta explicar como que se desenvolve o crescimento da natureza, como é o ser humano. E aí o que acontece? Pode ser. Normalmente quando isso ocorre, é mau contato da placa. Porque o que acontece? Ele é usado muito para videoconferência. Chega uma hora que ele não aguenta. Pessoal, só mais um minutinho só, porque eu estou reiniciando o computador, tá? Ó. Estou reiniciando aqui o computador, ó. Nós estamos com um probleminha aqui. Mais um minutinho só. Isso precisa ficar muito claro, porque se não fica claro, você nunca vai entender. Não é que você nunca vai entender. Você não vai conseguir dimensionar o teu limite. Porque você só consegue ver o rabo do outro, né? Só que se você começar a olhar pro teu pai, pro teu avô, pro teu bisavô, pro teu tataravô, você vai começar a encontrar as falhas neles. Logo, as falhas neles são as falhas que estão em você. Aí fica mais fácil de você corrigir. Que cabe tanta coisa nessa pituitária. Nós estamos com uma dificuldade técnica que já está sendo resolvida. Aliás, que já foi resolvida. Tá ótimo, agora sim. Por isso que tem o formato da árvore da vida. Ou a flor da vida. Por isso. Por isso que não tem nada a ver com Fibonacci. Fibonacci ele cometeu um erro muito grande. Porque ele começa a sequência dele do zero. Só que zero não, é uma falha filosófica. O zero não existe. Como que você pode 1 mais 0, 1? Então isso não existe. Mas deixa isso um pouquinho mais para frente, porque senão vai confundir tudo. Voltando. Sendo ele, são 8. Não se juntam assim? É dupla hélice. Sim. 8. Então entendeu a diferença entre bit e byte? Mais simples agora, né? Não, mas já clareou bastante. Darei um pouco, né? Então tá bom. Sim, obrigada. Perfeito. Os nucleotídeos do DNA, eles fazem ponte. Isso. São proteínas. 1 byte são 8 bits. 8 bits. Eu vou parar de explicar porque a Regina não entende o que eu falo. Eu vou deixar que outros expliquem, que aí ela entende. Isso, pelo amor de Deus, né? O Aldo tá explicando direitinho, ô Mário. Ah, desculpa então, não estou sabendo explicar. Me perdoa. Não é isso. Você é engenheiro, criatura. É fácil. Então vamos lá. Então vocês Eu sou lerda nesse aspecto. Então vocês entenderam que para montar uma informação precisa de o quê?
de 1 byte. 1 byte são 8 números. É uma sequência de 0 e 1. Portanto, para montar um rosto, eu preciso, no mínimo, de 4 sequências. Espera aí. Por pixel. Por pixel. Mas se eu entrar aí vai piorar. Então vamos aqui na... Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aí que eu acho que fica mais tranquilo. Ó, aqui, ó. Eu preciso ter no mínimo 4 ou 8 conjuntos de nucleotídeo. Porque nenhuma hélice, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Sim. Onde que você está apontando, Marcos? Não, eu tô mostrando, ó. Então, mas onde que você está mostrando? Não estou vendo agora. Tá vendo aí? Não, seu mouse some. Eles somem. Então, mas olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Passar o mouse. Aqui, ó. Tá. Ok. Ó, o nucleotídeo é a combinação de 2 conjuntos de ácido. Por exemplo, aqui, guanina e citosina. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 1 byte. Aqui eu tenho outro byte. Seriam 8, 32 combinações? 8 com 8 vai dar o quê? 16. Que vai dar 7, 7, 7. 3 vezes 7, 21. Que vai dar 12. 7 por quê, Marcos? Hã? Tô perdidaço. O 6. 3 vezes 7, 21 dá 12. Não entendo isso. É porque... 21 não daria 3? Não. É porque... Pera aí. Você lembra que é yin e yang? Sim. Sim. Então, ó, vamos pra cá. Vamos nesse aqui, ó. Tá vendo a corzinha? Tem que passar a mouse. Ó, aqui, ó, a corzinha aqui. Sim. Tá? Aqui você tem 4 ou 8 e 8. 8 o quê? 8 bits. 1 byte aqui e 1 byte aqui. Vamos devagar, tá bom? Cada hélice contém... Conta aqui. 1, 2, 3. Tá vendo aqui? 3 combinações. Certo? E aquela quarta que está quase escondida? Aqui, ó. Só estou mostrando na figura, Tértulo. Só para fazer a imagem. Tá vendo aqui? Ó. Ô, Marcos, só porque eu tô no celular, você tá em qual das hélices? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Eu tô aqui, ó. Ó. Grava essa imagem aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? Não tem imagem nenhuma. Ó, Agora saiu. Eu acabei de compartilhar, Marcos. que falta faz uma lousa, viu? Tá vendo aqui? Agora sim. Ó, nesta hélice aqui, ó, existem 1, 2, 3, 4 pontes, Ok. certo? Essas pontes são com essa formação aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ó, um nucleotídeo guanina e citosina.
tá certo? Um ácido, guanina e citosina, certo? Timina e adenina, certo? Tá claro até aí? Tá. Sim. Portanto, quanto maior for, então é assim, para montar um rosto humano, o que precisa? Uma imagem. O que precisa para montar um rosto humano? Precisa. Várias combinações dessas. Né? Isso. Então é assim, as imagens trafegam no nosso corpo através de combinações binárias de 0 e 1. Quem que faz essa combinação? As frequências que acontecem aonde? Na pineal. A pineal você tem células de apatita, que são cristais de apatita. Esses cristais de apatita geram uma frequência de menos 70 a mais 40 milivolts. Neste momento, você vai gerar o que dentro do cérebro? Uma forma de onda, um pulso elétrico. Esse pulso elétrico, ele vai ter uma amplitude. Por exemplo, 1 milivolt, tá bom? Por exemplo, na hora que bate no cristal de apatita, ele transforma a imagem em pulso através de frequência. Nesse momento, através das sinapses, vai chegar a onda ou a frequência daquela imagem na pituitária. A pituitária vai transformar aquela imagem e vai buscar no arquivo dela, ó, esta imagem aqui gera satisfação e prazer. Isso tudo 0 em 1, 0 e 1. Tudo nucleotídeo. Certo? Pulso elétrico. Só um minuto, Marcos. Esta frequência volta da pituitária, entra na amígdala, dentro do cérebro. A amígdala é um potenciômetro. Muito prazer, muita satisfação. Pouco prazer, pouco satisfação. Manda esse recado para onde? Para a pineal. A pineal gera a frequência de menos 70 a mais 40 milivolts. Manda para o tálamo e hipotálamo. Produz mais adrenalina, por exemplo. Por exemplo, desce tiroide para tiroide. A tiroide e a paratiroide vai receber essa frequência e vai orquestrar essa frequência em forma de lubrificação na célula. Esta célula, por atração dos iguais, entra em harmônico com o coração. Batimento do coração. Tum, 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 tum. O que é o coração? É uma bomba do quê? De sangue. Tá bom, Marcos. É uma bomba de sangue. Mas o que ele faz? Ele oxigena. O que mais que ele faz no coração? O que é o ato de oxigenar? Que passa pelos ventrículos, enfim, pelo pulmão, enfim. O que ele está fazendo? Ele está gerando uma carga do quê? De oxigênio. O oxigênio vai se unir à célula. Mais frequência chega no complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe essa frequência que está na corrente sanguínea, traduz essa frequência, organiza a molécula, as organelas que estão dentro da molécula. Por exemplo, limpa a molécula, suja a molécula. O que é limpar e sujar?
são os radicais livres, que voltam para a corrente sanguínea. Depois eu explico. Uma molécula limpa vai fazer com que uma duplicação daquela hélice de DNA seja limpa. Portanto, aquela frequência que saiu do cérebro através de uma imagem que percorreu todo esse caminho, que utilizou os nucleotídeos para montar, ela vai se reproduzir novamente igual. Entenderam? Então quer dizer que... Peraí, para um pouquinho. Não pergunta. Por favor, Marili. Não pergunta agora. Pensa no que eu falei. Analisa o que eu falei. Entenda como isso funciona dentro de você. Entenda que uma instrução correta, ela vai gerar uma duplicação correta. Se uma corrente sanguínea tiver carregada de radicais livres, por exemplo, que nada mais é do que conjuntos de amônia NH3, por exemplo, vai fazer com que aquela frequência chegue de forma distorcida até o complexo de Golgi. Nesse momento, a instrução para duplicação da molécula chega incorreta. O que significa que a hélice, que aquelas pontes de proteína, vai começar a receber falhas. Essas falhas geram de uma má interpretação da imagem até a criação de uma doença. O que acontece? O que acontece com todo ser humano? As formas de pensamento que eu falo para vocês não tem registro no conjunto ideológico de vocês. Por não ter esse registro, o que está acontecendo? Você associa isso como trauma. E o que você faz? Se afasta. Você não entende. Por não entender, você associa como o quê? Como ruim, como mal. Porque tira de você a sensação de satisfação e prazer, que é gerado do instinto. Por quê? Porque estas formas de pensamento possuem uma frequência ou um harmônico diferente do teu harmônico. Entenderam agora o que está acontecendo? Agora, por favor, Mareli, pode perguntar se você quiser. Acho que tinha o Marcos que queria perguntar antes de mim. Sim, pois não, Marcos. Não, é só para... Lembra que a gente combinou de não começar uma frase com não. Eu falei só para completar, se eu estiver correto, né? Tá bom, vai. Como é que se forma a imagem? O zero, por exemplo, tem aquela figurinha que estava do lado do código binário. Certo. Então, o zero, por exemplo, é o branco e o 1 é o preto. Isso. Então, vai se formando a imagem pelos zeros e pelo 1. Então, aonde está o branco, não tem. Aonde está o preto, tem. Outro preto, outro preto, outro preto. Aí forma-se a imagem. Isso, é isso aqui. Forma a imagem, é isso? Marcos? É isso aí. Por isso que a sequência de Fibonacci está errada, porque ela parte do zero. E zero não existe. Mas depois a gente fala disso. Não é para agora.
Estou preparando o terreno para falar. Mas aquele exemplo do rosto que você deu começa com 0. Eu sei, Marco, Tertius, como eu disse para você, é um exemplo. Tá. Na realidade, vai começar com 369. Aqui, ó. Tesla. Tesla. Depois também a gente fala de Tesla. É que tem muita coisa para falar ainda. Muita coisa. Marco, quando a duplicazione è errata o è suja, você está envelhecendo mais rápido devido aos radicais livres, não é? Perfeito. É isso. Perfeito. É isso, Marco. Perfeito. Isso que Perfeito. acontece. Perfeito. Você está envelhecendo, você está morrendo, você está, enfim. Que é a oxidação do oxigênio no sangue. Por isso que a oxidação do ferro com oxigênio gera a cor vermelha. A oxidação do cobre com o ferro gera a cor azul. Por isso do sangue azul. Todo mundo viu, né, que a geração anterior era uma raça azul, né? Ah, você tem sangue azul, você tem não sei o quê. O que era o sangue azul? Era aquela pessoa, não sei o quê. Enfim, por quê? Porque a raça anterior, 25 mil anos atrás, o sangue dela era baseado no cobre e não baseado no ferro. Portanto, o que é importante? Eu estava falando enquanto eu estava reiniciando o computador. Que as formas de pensamento ou os padrões binários, os padrões dessas combinações, citosina, adenina, timina, guanina, essas combinações, elas permanecem em você desde o início. E você vai repetir sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque você segue essa programação. Por isso, respondendo melhor a pergunta do Tertius ontem, faz-se necessário você mudar o teu DNA. Porque se você não mudar o teu DNA, você não muda a combinação genética que existe em você. Porque você vai manter a combinação genética. Se você mantiver a mesma combinação genética, DNA, você sempre vai manter as mesmas formas de pensamento. E qual é? Mesmas formas de pensamento e formas de agir. Isso, perfeito. Como consequência do pensamento. Perfeito. Você nunca vai ter mudanças na forma. Por exemplo, a água, ela se transforma em vapor, em gelo. Você sempre vai mudar a forma, mas não vai mudar o resultado. Sempre vai ser água. É isso que eu quero dizer, que há 5 mil anos atrás o homem dormia. Hoje, o homem continua dormindo. O que teve de evolução? O meio. Mas o homem não mudou. Ele continua dormindo. Por isso que evolução e conhecimento não vai levar a lugar algum. Por isso que você precisa dar coragem para transformar as suas imagens. Porque enquanto você não transformar, o conjunto de frequências que vai existir dentro de você sempre serão os mesmos. Se você souber a tua programação, decodificando tudo, né? Isso. Você vai saber a tua vida, o que vai ser, não é isso? Você vai saber o porquê que você está aqui desde o início. Desde o início. Então, o que é importante? Aquela história da religião, de qualquer forma de religião que exista, ou daqueles espiritualistas que falam assim, olha, então você tem um encosto na tua vida porque fizeram um trabalho para o teu tataravô.
Isso é uma mentira. Por quê? Porque o padrão genético vai seguir sempre. Então, o que vai acontecer? Não é o encosto que está na tua vida. São as formas de pensamento que percorrem a tua espécie, a tua raça, a tua família. Por quê? Porque você vem trocando os mesmos DNAs. Você vai repassando os mesmos DNAs. Portanto, respondendo à pergunta da Marili, para a gente fechar a primeira pergunta, por isso que é importante você entender a causa. Porque se você entende a causa, você entende a origem. E se você entende a causa e a origem, você consegue atuar. Não adianta eu falar para você que você precisa ser bom. Vai resolver o teu problema? Não vai. Você precisa entender o que está acontecendo. Bom, dito isso, o que é a vida? Para este ser que vive no planeta Terra e que está baseado nas formas de pensamento do instinto, as únicas formas que existem nele são satisfação e prazer. Tudo que ele articular dentro dele, tudo que ele fizer dentro dele, sempre vai ter objetivo de satisfação e prazer. O homem busca poder. Antes do que lá, então é assim, maçonaria, Rosa Cruz, religião, enfim, eles mantêm o mesmo padrão, só mudam o quê? A forma. Porque a razão da ideia é a mesma. Evolução e conhecimento. Logo, faz-se necessário você sair do plano. O que é sair do plano? É você deixar de ter as mesmas formas de pensamento. Então, o que eu estou fazendo com você? Eu estou trazendo para você novas formas de pensamento que vão de encontro com tudo que você tem dentro de você. O que vai acontecer? Dor. Dor e frustração. Porque vai gerar medo em você. Por quê? Porque a forma de pensamento anterior, por ser instinto, está baseado no quê? Pertença. Você quer pertencer a um grupo. Logo, todas as formas vão ter por objetivo manter você no grupo. Na hora que eu trago formas de pensamento novas, o que eu estou propondo aqui? Que você seja livre. A liberdade é caminhar sozinho. Não é mais depender do grupo. É assumir a responsabilidade que você tem sobre os seus atos. Nesse momento, a responsabilidade não vai ser do grupo. A responsabilidade vai ser qual? Sua. É isso que gera medo em você. E é isso que te faz se afastar. Ficou claro? Deu para entender um pouquinho mais? Obrigada. Que é isso, Regina? Agora eu juntei a fome e a vontade de comer. É que eu sou que nem primário, sabe assim? Ele faltou fazer a chavinha do dividir o Aldo, coitado. Eu entendi. Para eu conseguir entender. Eu falei, meu Deus, que dificuldade. Regina, tá tudo certo. Se Aldo, se Tértios, se Marcos, se alguém conseguiu explicar e você entender, tá ótimo. E você completou Não, para. Não tem problema. É o que eu falei, ó. Eu não tenho problema de ego. Para com esse negócio. Pra mim é assim. Não tô falando pra endeusar, não é isso. Eu falei que completou tá com ótimo. essa segunda parte. Que você tá ótimo. E essa forma de pensamento genético vai de família, vai passando a genética de família a família, entre
A família? E quando começou isso? Quais são as duas formas que são utilizadas para cessar, para castrar a liberdade? Quais são as duas formas existentes? O medo é uma. O medo. Ou a pertença? O medo. Como que eu implanto o medo? Existem várias formas. Uma das formas é a Santa Inquisição. Mata a pessoa, bota no fogo. Então, após gerações, aquelas formas de pensamento deixam de existir. Lembra a história do macaquinho? Eu mostro para vocês aqui. É isso que aconteceu. A igreja, por saber disso, ela matou todos aqueles que tinham esta sabedoria. E por um erro filosófico, esta sabedoria, protegida por alguns, montaram, agora você vai entender, os templários. Montaram o quê? Rosa Cruz, maçonaria, Illuminati e tantos outros. Só que é injusto conter esta forma de pensamento, porque você está limitando. Então, essas sociedades vão se autodestruir. Porque eles deveriam sair na rua e falar para todo mundo o que está acontecendo. Que é o que eu estou fazendo. O que eles fizeram? Sociedades secretas. O que eles fizeram? Eles limitaram a sabedoria. E com o passar do tempo, o limite se instaurou naquela genética. E aí eles perderam capacidade. Aí começaram a vender, de pouquinho em pouquinho, vender, né, a sabedoria. Não, mas aí se perde, entendeu, Angela? Se perde porque não é justo você manter sob o seu domínio. Se perde, você coloca um valor onde não tem que ter valor. Enfim, aí acontece o que aconteceu. Nossa, bem, muito obrigado. Alguém está servindo água aí? Obrigada. Enfim, aí acontece o que aconteceu. Então a primeira forma de você adestrar pessoas é através do medo. Por exemplo, o inferno é medo. O inferno é medo. O fatal, que é a escola de onde vocês vieram, é medo. O diabo é medo. Enfim, aí começa a criar uma série de imagens, uma série de formas de pensamento para implantar o medo. E nos torna servos, né, Marcos? Você quer idiotice maior do que virar as costas? Isso é loucura. Para pensar. Tô falando pros pessoal que vem dessa escola aí. E o pior é que eles saem repetindo essas bobagens para tudo quanto é lado. Virar as costas. Para de ser burro, vai. Desculpa. Para de ser, enfim. Eles dizem Enfim. ato de bondade. Não é bondade. Isso é covardia. Claro que não. É falta de recurso filosófico para você conversar. Enfim, se você tivesse recurso filosófico, você ia conversar. Então é assim. O medo é uma forma. Qual é a outra forma? A pertença? Opressão. Como você falou ontem? Opressão. A opressão gera sentimento de pertença. O medo gera sentimento de pertença. Então ele está fazendo com que você volte a ser instinto. Ambos os dois geram ligação. Né? Perfeito.
as duas linhas de caminhar gera no eu abnegação. Você deixa de existir. Ficou alguma dúvida? Como isso funciona dentro da gente? Agora, para você fazer filho, você vai pensar diferente, né? Será que você vai ter filho depois do que eu te falei? Ou, que bom que você não teve filho, né? Não foi bom você não ter filhos? Olha que excelente. Não é melhor você se resolver primeiro para depois pensar em filho? Porque aí você não passa para frente tudo que você carrega. E agora você entendeu. Eu sempre falo isso. Eu não concordo com o que o Hitler fez, entendeu? Eu não concordo. Tá claro isso para todo mundo? Mas o que Hitler queria? A raça pura. Por que ele queria a raça pura? Porque ele não queria mistura. Por que ele não queria mistura? Porque ele não queria mexer com DNA. Por quê? Por que os judeus não se misturam? Para não misturar o DNA. Para não, variabilidade. Não misturar o DNA. Por que os japoneses não se misturavam? Para não misturar o DNA. Então, esse problema, não é problema, o que foi implantado nessa raça? Por que essa raça se degradou? Porque houve o quê? E nós vamos entrar num assunto muito difícil, entendeu? Que eu não quero tocar agora. Mas é assim, ó, o que aconteceu com a raça para ela perder potência? Se misturou. Se misturou. Entendeu? O crescei-vos e multiplicai-vos, qual foi a ideia inicial? Fazer com que a raça se misturasse. E se perdesse. Isso. E se perdesse. Que é o que aconteceu agora. Que é o que aconteceu. Com essa história de liberdade, de direitos, né? É interessante. Ninguém ensina deveres, né? Todo mundo fala em direitos, mas deixa pra lá, né? Mas assim, com essa história de liberdade, direitos, não sei o que lá, o que aconteceu? Acabou. Acabou. Por isso que eu falei ontem. Se uma raça chegou até o número 7, você sabe que dali para frente ela vai chegar no 9. Que não tem mais volta. É só uma questão de tempo. Que vai acontecer, vai. Ficou alguma dúvida sobre a pergunta da Marili? Vocês entenderam que para poder responder uma pergunta, o que precisa acontecer? Tem mais alguma pergunta? Eu já aproveitei hoje e já dei uma introdução sobre a aula de Fibonacci, tá? Por quê? Para quem não sabe, Fibonacci começa do zero. E por começar do zero, ele comete uma fala filosófica. Porque o 1 não se soma com nada. Não é o nada aqui de... É inexistência, no caso. O zero é inexistência.
É negar o 1, neste caso. Isso está incorreto. Então, a forma 1,168, que vai dar 7, que é o número áureo, que é o número de Deus, que é o número divino, está incorreto. (1,1618), 1618, né? 8 mais 1, 9. 1 mais 6, 7. Todo número somado com 9 é ele mesmo. E o que ele está querendo dizer? Você é ruim, você vai permanecer ruim. É isso que a frequência de Fibonacci está falando para você. Que você não vai mudar. Que você vai manter o mesmo padrão a tua existência toda. Ad eterno. Porque todo número somado com 9 é ele mesmo. Então, assim, se existe uma falha, essa falha vai se perpetuar para sempre, até o final do ciclo. Portanto, o fechamento de ciclo é no número 1, não é no número 9. Dúvida? Tem mais pergunta para hoje? Tenho uma, o Marcos. Pois não, Bianca. E como que eu sei qual que é a minha? A sua o quê? Essa é a minha frequência em relação aos números. É só olhar os desejos que você tem. Por exemplo, você é carne, você é terra. Não estou falando da Bianca, tá? Todo mundo é, inclusive eu. Inclusive eu sou. O que você tem que, por respeito, o que você deve manter dentro de você? Só um desejo. Só um desejo você tem que manter dentro de você. Por quê? Porque você respeita a lei do plano, que é ter desejo, e respeita a tua essência e respeita o teu propósito. Qual é o único desejo que você tem que ter dentro de você? Se iluminar. Se iluminar. E tudo ou mais lhe será dado. O que você deve ter dentro de você é o iluminar-se. E tudo ou mais lhe será dado. Nesse momento, de novo, eu falo para você parar de querer, ou de desejar, ou de pretender querer alguma coisa. Enquanto você mantiver desejos ou querer, você vai ficar por aqui um bom tempo ainda. Você vai estar negando ao Cristo, ao Pai. Entendeu? Ficou claro isso? Ficou. Então tá bom. Respondi tua pergunta? Respondeu. Obrigada. Tem mais alguma dúvida, gente? Fala, Aldo. Ah, vai embora? Boa noite. Bom descanso. Um pouco cansado, obrigado. Ah, eu sei. Deve ter sido puxada a aula. Vai lá. Vou puxar, sim. Eu vi. Tchau. Um abraço para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Aldo. E nós aqui, fechamos? Fechamos. Então tá bom. Obrigado, gente. Até amanhã. Bom descanso. Fique em paz. Até amanhã. Tchau, pessoal.